E aí, tu recebes em 2015, vindo depois de... Tu não saíste do Ceará para vir para cá. O último trabalho teu, à época, era o Ceará. Sim. Tu recebe uma ligação para vir para o Paysandu. Sim. Uma das tuas 38 passagens pelo Paysandu, que por sinal nem é tudo isso. Na verdade, se tu for considerar, não são nem 3, são 2, né? São 2, porque teve uma saída e uma volta muito rápida. Tá. A minha pergunta é, o que tu realmente conhecias do Paysandu e o que tu ouvias do futebol paraense? Aí eu vou emendar. O que se confirmou? O que era a tua expectativa e se tornou realidade que tu disseste, opa, não era bem isso? Bom, primeiro que eu tinha um certo preconceito pelas informações isso aí não é demérito nenhum falar nisso, da fama de como os clubes no Pará eram geridos. A gente sabia que no futebol a formiguinha ela anda e vai passando as informações e os atletas e treinadores Qualquer área, falam. Exatamente. E se falava muito mal da forma que se tratavam os profissionais, né? Você vinha para Belém, trabalhava e não recebia. E sempre me veio à mente, né, a paixão que o povo paraense tem pelo futebol. Isso aí também é famoso internacionalmente. Eu já tinha assistido um repá quando eu era treinador do Santa Cruz. Aí vai uma confidência. Opa! Eu saí de Recife para Belém para assistir um repá, para ver de perto um lateral esquerdo, o Edinaldo. Misturado. Que tinha saído do Remo e foi para o Paysandu, estava no Paysandu na época. Depois enfrentei o Edinaldo algumas vezes, ele estava no Águia de Marabaixo. E eu saí de Recife para Belém para assistir esse repá. Eu não me recordo agora se foi 2-2, não me lembro agora. Mas foi bacana o jogo, assim. Então, um clima de repá, aquela coisa toda, assisti o jogo e guardei na minha mente aquela o paixão. O ambiente te agradou? Já tinha visto pela TV, mas vi ao vivo, enfim. E quando eu recebi a ligação do meu amigo Sérgio Papelin, a quem construiu uma amizade mesmo, né? Papelin foi no meu casamento. Eu trabalhei com o Papelin no América de Natal, depois no Luverdense e no Paysandu, quando ele me ligou. E quando o Papelin me ligou, e aí, Papelin, como é que você tá? Tudo bem? Minha joia, aquele sotaque cearense carregado. Minha joia, como é que você tá aí, minha joia? Minha joia é o seguinte, tô ligando aqui, tô na frente do presidente aqui. Estamos precisando de um treinador, Alberto Maia. Estamos precisando de um treinador aqui, preciso de você. Eu falei, pô, minha joia, eu vou falar uma coisa para você. Eu tô saindo do Ceará agora. Fiquei muito pouco tempo no Ceará, mas eu tô com uma dívida ainda. O Náutico não me pagou o ano passado. Eu não sei, pelo aquele preconceito que eu tinha, né, em relação a... Eu falei abertamente para ele. Ele falou, minha joia, o Paysandu não atrasa salário faz 1 ano, minha joia. Aí eu falei, como é que é, Papelinho? Conversa é essa? Não, o Paysandu trabalha assim, assim, assado. Cheguei aqui o ano passado com o Van Dijk, tivemos os problemas durante o ano, mas conseguimos o acesso e o Paysandu é clube de Série B hoje. Então, a gente está querendo fazer um time bom para o Série B, quer trazer um treinador da Série B, quer contar com a sua participação aqui agora. Aí eu comecei a somar, né? Colocar no quebra-cabeça as informações. A minha saída precoce do Ceará, que me deixou um pouquinho angustiado, um pouquinho machucado. E pensando nos prós e nos contras, né, do Paysandu, um clube de massa na Série B. Fazia muito tempo que o Paysandu não disputava uma Série B. 3 anos, eu acho, numa Série B de pontos corridos. Então, em 2013, se não me engano, o ano que o Paysandu subiu e caiu em 2013, que eu joguei contra o Paysandu. Então, 2 anos, na verdade, né? Então, eu pensei, me guarda um pouquinho, deixa eu pensar um pouco. Isso era final do ano? Não, fevereiro de 2015. Então, fevereiro de 2015, fevereiro, março. É porque a minha memória não é memória, é vaga lembrança. Então, o Paysandu já tinha iniciado um campeonato paraense com alguém, né? Com o Sidney Moraes. Ah, tá. E a primeira coisa que eu fiz foi buscar as informações na internet, né? Peguei quem era o elenco do Paysandu, saber quem eram os jogadores. Era o volante do São Paulo. São Paulo, começou no São Paulo. São Paulo, Fluminense, isso.
Que aí começou a história de que o Paysandu estava buscando um perfil, né? Sidney, você e tal. Talvez tenha sido. Cara mais novo, mais estudioso, que a gente também vai trocar sobre isso daqui a pouco. Desculpa te interromper. Tá, não. Então, assim, eu comecei a pesquisar quais eram os jogadores do Paysandu, quem o Paysandu tinha contratado, quem era o elenco. Confesso que fiquei um pouquinho ressabiado em relação ao perfil de elenco que tinha na época. Mas eu visualizei uma oportunidade. Eu entendi que o Paysandu era uma oportunidade, já que já existia esse retrospecto de gestão, já que havia entendimento, eu não conhecia o Maia na época. O Maia já bateu o telefone, meu irmão, como é que é? O Maia é explosivo como é. Meu irmão, aqui é Alberto Maia, presidente do Paysandu, como é que é? A gente quer você. O Papelinho já falou aqui sobre você. Estou com o Roger Aguilera, que o Roger já conhecia o Roger também. O Roger já tinha me ligado em outra oportunidade para conversar. E aí eu senti um pouco mais de firmeza assim, nas palavras dessas pessoas. E liguei para o meu empresário e falei, pode negociar, eu quero ir para o Paysandu. Vamos só acertar os últimos detalhes. Eu quero ir com o preparador físico e com o auxiliar técnico, que era a minha equipe na época. Nós fizemos acordo e eu desembarquei em Belém. E aí começou a nossa trajetória, a minha trajetória no Paysandu. Teu início foi muito bom? Ou essa pergunta, eu digo para os meus convidados que eu não jogo casca de banana, e não é casca de banana, é porque eu gosto de perguntar, e porque o cara me responde aí. O seguinte, tu quase sobe ou tu deixaste escapar a subida? O Paysandu... Quando eu digo a tua gestão, tá? Desculpa. Tá certo. O Paysandu quase sobe ou deixou escapar? O Paysandu quase sobe. Tá. Se avaliarmos o retrospecto do Paysandu, nós fizemos... até bom que fica gravado aí, não sei se estou falando besteira, mas acho que nós fizemos 60 pontos no campeonato. Eu sei que teve um momento que vocês estavam, tipo, porra, vai subir antes. Só que, assim, se avaliarmos bem, foi 60 pontos, 30 pontos no primeiro turno e 30 pontos no segundo. Ou seja, a campanha foi rigorosamente a mesma. Em alguns campeonatos de Série B, acho que há 2 anos atrás, teve equipe que subiu com menos de 60 pontos. Uhum. Então, eu acho que nós fizemos aquilo que era para ser feito, né? E alguém veio Só que teve gente que veio à frente. A média... Quem subiu no teu ano? Um pouquinho maior. Tu lembra? O Botafogo era franco favorito. Um da Bahia, eu não me recordo se foi Bahia ou se foi Vitória. Subiu Santa Cruz em 2015. E o outro eu não me lembro. Enfim, mas então você chega em 7º, né? Acho que foi 7º. 7º foi 8º, não me recordo agora. Aí tu ficas. Isso. Aí tu sais. Vamos lá só. Aí tu voltas. Vamos fazer uma repaginada disso aí. Quando nós saímos do estadual, eu cheguei no Paysandu, os meus primeiros jogos no Paysandu foram excelentes. Assim. Nós vencemos 2 repais. Nós chegamos na Copa Verde bem, nós classificamos, fomos vencendo e a gente não perdia, enfim. E aí nós perdemos um repá que aí acabou com tudo. E nós finalizamos o estadual muito mal. Nós não chegamos nem na final do campeonato. Existia uma pressão grande. É o repá da Verde? Esse foi que acabou com tudo, porque nós vencemos... É o do 2-0? Nós vencemos o primeiro 2-0, perdemos o segundo de 2-0 e perdemos nos pênaltis. Aí é o que faz o Remo respirar, subir, não sei o quê. Pode crer. Exatamente. O gol do Dadá, famoso gol do Dadá. Desculpa ter te lembrado. Cacetada de fora da área. Não tem problema. Não tem problema, não tem estresse. Se ele chutar 10 vezes, não tiver nem goleiro... A bola desviou no Radamés, se a gente avaliar bem. O Dadá é um excelente jogador, mas ele não chuta tudo daquele jeito, não. A bola deu uma triscadinha no Radamés e acabou cobrindo o Emerson. Isso. Vamos mas é o seguinte, o que é que eu quero dizer com isso? É que no final do estadual existia uma pressão muito grande para minha demissão. De 2015, na minha chegada. E o Maia, ele comprou eu lembro. A ideia. Todo mundo encheu, mas os caras arregaçaram com o Alberto Maia nessa época.
E o Maia comprou a ideia. A gente fez uma reunião, inclusive, no escritório do Maia. Ele falou, meu irmão, é o seguinte, tá todo... Aquele jeito, ele, meu irmão, é o seguinte, tá todo mundo no teu pescoço, mas eu acredito em ti. Eu só quero que você me responda uma coisa. Você quer sair? Eu falei, não. Eu acho que a gente pode fazer um baita trabalho na Série B. Então vamos fazer agora, a partir de agora. E começamos as ligações, porque até então, Paulo, eu assumi uma equipe que não era um tua. pouco... Pois é. Eu não quero que soe como desculpa isso, sabe? Porque nós fizemos Por isso um que bom eu trabalho. falei. Por isso que eu falei. E aí, na transição do estadual para a Série B, eu tive a oportunidade de fazer algumas ligações, de fazer algumas escolhas, de optar por esse jogador não, esse sim. O clube fez uma parceria com um grupo de empresários que eu escolhi quais eram os jogadores que eu queria e outros que eu não queria. Eu me lembro até hoje que eu trouxe um zagueiro chamado Thiago Martins, que todo mundo começou a me estar louco, tá trazendo um jogador de 19 anos, de 20 anos aqui pro Paysandu, para jogar no Paysandu. Você não sabe o que é o Paysandu? Você não viu o Paysandu no estadual? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Você não sabe o que é o Remo, você não sabe o que é o Paysandu. Tragam esse jogador. Mas ele tem 20 anos. Aqui a gente pode ir atrás de um de 24, 25. Esse jogador de 20 anos tem muito mais. Pode falar palavrão? Pode falar palavrão agora? Não pode? Pra caralho. Então, meu irmão, esse jogador de 20 anos tem muito mais culhão do que qualquer um de 25. Traz o cara que eu conheço. Ele, com 18 anos, ele jogou comigo no Mojimirim. Traz o moleque. Essa talvez é uma das características minhas como comandante, sabe, Paulo? Assim, eu sempre olho muito para os jovens. Acho que por isso também eu fui contratado por Bahia. E também por motivos óbvios, né? Também, né? Porra. É um espelho. Não, é isso mesmo. Dá para confiar, se bem liderado, o jovem, dá para. O Thiago Martins chegou, o discreto de todo mundo. O Thiago Martins terminou o campeonato e ele já era do Palmeiras, né? Ele foi emprestado do Palmeiras. Né? Exatamente. E depois o Thiago Martins está em outro nível agora, né? Sim. Não fala o Bruno Henrique, agora está em outro patamar. Patamar. A Série B que o Thiago Martins fez junto com o Alberto naquele ano foi absurdo. O que os nossos... Eu tinha o Iago Pikachu como lateral direito. E eu pensei comigo mesmo, poxa, nós temos um avião pelo lado direito. Eu não posso ter um Fusquinha pelo lado esquerdo. Nós não podemos, com todo respeito, não vou citar nomes, mas o estadual, nós temos uma característica totalmente diferente de jogador, de atleta. Mais força, até mais técnica, mas não tinha chegado à frente. Você precisa de um cara que chegue à frente, precisa de um cara que chegue à frente. E nós achamos o João Lucas, que fez uma excelente Série B também. E tivemos um problema na meia, que eu testei vários jogadores naquele ano, mas acabou que não virou tanto. Eu quero te dizer que perdura, tá? Tá perdurando. Mas, assim, a torcida bicolor vai saber o que eu tô falando. Mas é só para você e todos que estão nos ouvindo agora entender que para chegar a essas conclusões, eu precisei de um fracasso durante o processo da minha chegada com atletas que eu não tinha indicado, para entender melhor quais eram as peças ideais para que fizéssemos um bom time para o outro ano. Em 2015, nós fizemos um excelente campeonato, não subimos, e esse time se desmanchou por natureza da imposição do mercado. Só para lembrar, porque às vezes a nossa memória lá para trás é muito melhor do que a nossa memória recente, né? Então acontece. Certo. Eu acabaste de falar, o Paysandu tinha subido para a Série B, não é isso? Isso, era o primeiro ano da Série B. Então, assim, é óbvio que quando tu cria a expectativa de uma possível subida, lá no final pode soar a história que eu disse, deixou de subir ou... Né? Pode soar, porra, mas a gente chegou lá e não foi. Mas é um primeiro ano de Série C para Série B, é uma mudança. Eu já falei aqui no programa, aqui no canal, várias vezes que hoje, se Remo e Paysandu subirem, saírem desse limbo maldito da Série C, o ano seguinte, quiçá o outro, é para segurar a bronca lá. Paulo, existe uma diferença... Então, o desenho desse cenário mostra que foi um puta ano mesmo. É isso. Com todo o respeito à história vitoriosa do Paysandu, todas as glórias que o Paysandu teve em nível nacional, todos os bicolores vibraram muito com as conquistas, mas o Paysandu, ele não teve até então nenhuma conquista com pontos corridos. Em 38 rodadas, a competição, ela
ela tem uma caracterização completamente diferente de jogos em mata-mata, de decisões, onde a Fiel Bicolor faz a sua pressão num jogo só. Eu acho que a onde Fiel tem que começar a entender isso. Eu acho que Talvez ela começou a não entender isso. Isso é um problema para o Paysandu. Na Série B, eu acho que sim. Eu acho que é um problema. Talvez o Remo passe por esse mesmo problema se subir para a Série B, porque são equipes que, infelizmente, se acostumaram a jogar o último jogo, o jogo da vida. Mas eu acho que o Remo tá mais calejado, Dado, com o desespero. Tá, entendi. O Remo tá mais calejado com desespero. Por exemplo, a gente tá falando de 2015, tu colocar o Paysandu num 7º lugar. O Remo não sabe o que é isso. Então, nesse momento, há e aí sou eu que estou falando, como a gente disse aqui que é um bate-papo, a gente está trocando uma ideia. Como o Paysandu passeou há pouco tempo numa Série B, como o Paysandu saiu na frente numa gestão, como o Paysandu respirou e tal, por mais que hoje esteja brigando e tal, a torcida E teve um momento, e aí eu acho, e aí vai ser uma opinião dada por mim, que o Maia ajudou nisso, ajudou em muitas coisas, mas nisso ele foi. A história de comprar o barulho que o Paysandu estava voando, no norte não tem para ninguém, e aí aproveitando que o Remo estava lá atrás, e eu sempre digo que a distância entre Remo e Paysandu ficou tão grande, não pela subida do Paysandu, que subiu sim, mas muito pelo decréscimo do Remo, aí pareceu que estava gigante. E aí a torcida meio comprou o barulho, e eu estou te dizendo isso porque no rebaixamento do ano passado, do ano retrasado, o Paysandu poderia ter se salvado em casa e perdeu de 5-2 e a torcida estava blasé. E, não é a Fiel, tu pegou. Não é a Fiel Bicolor. A Fiel Bicolor é aquilo que pega um time merda e transforma num time impossível de vencer. Ou eu estou ficando doido? Entendi. Não é isso? Essa talvez é o diferencial, né? Assim, eu presenciei muito esse diferencial, ou na Curuzu ou no Mangueirão. Inclusive com o rival. Eu estou falando isso do Paysandu por tu, mas tu viveste coisa aí. O Remo, tu acabaste de citar um exemplo. O Remo morto, os 2-0 é o exemplo de uma torcida que diz, meu irmão, resgatou. Vocês são uma merda, mas nós somos bom pra cacete, a gente vai ajudar vocês. Então são os dois lados. E voltando um pouquinho a 2015, né? Só para concluir o meu raciocínio, assim, falando sobre a importância, não é uma questão, como eu posso dizer, vaidosa do treinador escolher os atletas, é uma questão profissional de entender quais são as características melhores para cada equipe. Sim. O time de 2015, nós criamos, né? Eu digo nós porque não fui sozinho, né? Teve o Maia, o Papelim e o Roger, que contribuiu demais. O Roger contribuiu muito com o processo, porque o Paysandu não tinha a força necessária de trazer os jogadores que queria pagando, e através de parcerias conseguiu trazê-los. E essa construção, ela trouxe frutos até o final da Série B. Esse talvez seja um dos problemas geográficos que o estado do Pará e as equipes de Belém passam, porque terminou a Série B, ninguém quer disputar o campeonato estadual. Isso é dito hoje, repetido hoje, e a torcida parece que não entende. Tu estás falando, os diretores falaram, o Ricardo, no papo que eu tive agora com ele, repetiu, o Quila, que está no Remo, Carlos Quila, que é o executivo de futebol, falou, e não sinto neles, como não estou sentindo de ti, como se isso fosse uma muleta, tá? É quase como se fosse, cara, não, a gente não consegue. O Sérgio me falou isso lá atrás, Sérgio Serra. Então, assim, e parece que a torcida, mas fulano consegue. Cara, não consegue. Não dá. Terminou o Campeonato Brasileiro, todo mundo saiu, né? O Thiago voltou para o Palmeiras, inclusive foi titular do Palmeiras em 2016, jogando na Série A. O Iago já tinha essa previsão de saída. E principalmente se o time dá certo, né? Exatamente. O João Lucas também saiu. Enfim, houve um desmanche na equipe, né? De forma natural, e nós precisamos montar um novo time em 2016. Só que eu já tinha disputado o Campeonato Paraense em 2015, um pouquinho do Campeonato Paraense.
tinha disputado as competições no primeiro semestre e sabia quais eram as características principais que nós precisávamos para aquela equipe. Qual era o naipe que precisava, não precisava acelerar e tal. Nós montamos um grupo, Paulo, que vencemos o campeonato estadual invicto e vencemos a Copa Verde. A tão sonhada Copa Verde, que já tinha batido na trave por 2 anos e na trave mesmo um ano, né, em Brasília, contra o Brasília, que o Paysandu perdeu a decisão, e nós conseguimos vencendo o Gama em 2016 com uma equipe, Paulo, posso afirmar, tecnicamente bem inferior à equipe de 2015, mas que tínhamos as peças para as posições corretas. Assim. Nós tínhamos a ausência, por exemplo, nós perdemos o Iago Pikachu e eu particularmente falei para o grupo, não se preocupem em tentar trazer um cara para substituir o Iago, que não vai conseguir, não vai dar certo. Nós temos que fazer uma equipe diferente, com características diferentes, com perfil diferente, para que conquistemos assim resultados diferentes nesse primeiro semestre. E foi isso. Mas eles tentaram ficar viúva? Não tem como, né, cara? Qualquer um coloca a camisa 2 do Paysandu, porque aqui vai ficar essa... foram pouquíssimos remanescentes. Nós conseguimos a permanência do Emerson, tive a permanência do Capanema, que é o Emerson goleiro, o Capanema, que era uma peça extremamente importante para contenção. O Recife, pelo aspecto de liderança, pelo fator de liderança, me permaneceu. O Gualberto teve uma lesão séria no final do ano e eu tentei, junto com a direção, né, algum mecanismo de que ele permanecesse conosco por mais um ano e ele permaneceu. Ou seja, nós conseguimos segurar aqueles que nós achávamos que devíamos segurar. E fomos atrás de algumas outras peças para fortalecer o nosso grupo, né? Tínhamos uma carência grande do ano 2015 para o ano 2016 na função de meia. E em 16 nós arriscamos em 3 meias. Você tá rindo porque tá lembrando de alguma história aí, né? Não, tô rindo porque o meia é um assunto recorrente. Mas aí é que tá. Nós investimos e entendemos que, no final das contas, a gente precisava tentar na quantidade. O Thiago veio depois. Foi o Celcinho e o Ronaldinho Gaúcho Cover. Ele mesmo. E o Rafael Luiz. Bola, cara. Paulo, eu vou te falar. Eles dois foram essenciais para as conquistas. O Paysandu contratou, na época, um jogador chamado Raí, que eu sabia que o Raí, ele já tinha deixado de ser lateral esquerdo há muito tempo. Eu já tinha enfrentado o Raí como meia. Então, eu pensei nas entrelinhas que seria mais um meia. Ou seja, nós tentamos na quantidade mesmo. Nós fomos atrás desses dois e o Rai iniciou o ano como lateral esquerdo, mas do meio para o final do campeonato ele jogou como meia. Eu fazia uma armação muitas vezes com 3 meias vindo de trás, com o Leandro Cearense de referência, às vezes o Betinho, e nós tínhamos só um atacante de ofício, que era o Fabinho, que era o nosso driblador, que era a nossa válvula de escape, era o cara que a gente colocava a bola no fundo e ele passava por 1 por 2. Os outros eram jogadores médios, eram jogadores medianos, jogadores de bola no pé e de construção, enfim. E o Raí, por exemplo, ele fez um gol, que acho que é lembrado por muitos aí, na semifinal da Copa Verde contra o Remo, uma jogada que ele vem do lado direito para o lado esquerdo, que pedala, que dribla e finaliza. E o gol do título, né, se é que a gente pode chamar assim, o único jogo que nós perdemos, Paulo, no primeiro semestre de 2016, foi a final da Copa Verde, que nós perdemos o jogo por 2-1. Nós, durante o estadual, nós fomos campeões invictos, e na Copa Verde nós perdemos esse jogo por 2-1, mas vencemos o jogo em casa por 2-0 e saímos com o título. Assim, eu só estou lembrando isso, também com saudosismo, não vou lembrar não, tô tendo um momento de alegria também com isso. Até mas porque a Fiel Bicolor deve estar em épocas de reprise, deve estar feliz. E aí, assim, a importância desses jogadores para essa função específica que nós não tínhamos em 2015. E aí concluímos esse primeiro semestre com êxito total, né? Com título estadual, com título da Copa Verde. Na época, essa Copa Verde ainda dava direito à competição sul-americana, só que... Foi quando mudou. Em julho ou agosto, os caras deram
uma tesourada na gente lá. Aí veio a história das oitavas, das oitavas da Copa do Brasil. Exatamente. Em termos financeiros, foi até melhor. Financeiramente foi até melhor. Porém, a gente sabe que faltou essa coisinha de disputar uma competição internacional. E tem a história da Libertadores, né? Então, assim, é uma coisa que o Bicolor tem consigo. Exatamente. E o ano de 2016, nós iniciamos a Série B com uma ressaca do estadual, né? E o início da Série B foi terrível. Foi porrada em cima de porrada. Eu lembro. Foi completamente distinto do ano passado, né? Completamente diferente. Em 15, nós vencemos o primeiro jogo na terceira rodada. Em 16, eu acho que foi parecido também. Não, mas tu engata. Mas aí tu engata. Foi 4, exatamente, foram 4 vitórias, enfim. Em 2016, a gente começou mal. Nós, como eu falei, na ressaca do brasileiro, nós entramos muito mole na Série B e nós precisávamos de uma reformulação. Nós precisávamos de passar um pouco do que nós passamos em 15, de um campeonato para o outro. Nós precisávamos de novas peças, precisávamos de abrir mão de outras peças. E paralelo a isso, Paulo, eu estava vivendo algo pessoal. Estava me aproximando, estávamos, eu e minha esposa, nos aproximando do nascimento do nosso primeiro filho. E aí, eu, sinceramente, eu chamei, depois de um jogo em casa contra o Náutico, nós perdemos o jogo contra o Náutico 2-1. Eu li, eu fui buscar. Quando eu saí, assim, eu vivi um mês atrás. Cheguei do aeroporto, cheguei do avião no aeroporto, me colocaram num carro do bombeiro. Pô, todo mundo saudando, aquela coisa ídolo. Aquela coisa, me abraça, me beija, vem aqui, vem pra cá. E quase um mês depois eu desço aquela... Dado, filha da puta! Filha da puta, burro! O que é que você tá fazendo? O que dói mais, Dado? O burro ou o filha da puta? O burro. O burro dói mais. O burro dói mais. Porque o burro tem uma conotação com o trabalho. Filho da puta é um xingamento qualquer, pô. Aí a gente faz na rua, o cara passa você, fecha você. O burro é direcionado o burro é direcionado pro treinador. Na descida do túnel, eu poucas vezes, até nas vitórias, até nos triunfos, poucas vezes eu olho para a arquibancada. Nesse dia eu olhei. Quando eu olhei e vi aquela ira, aquela raiva, aquelas pessoas babando, eu baixei novamente a cabeça, desci e falei, não preciso passar por isso de novo, aqui. Não preciso. Estávamos nos preparativos, faltavam alguns dias para meu filho nascer. Eu chamei o Maia no vestiário, falei, olha, seguinte, o Paysandu precisa de um choque. O Paysandu precisa de mudança. E acho que a principal mudança que pode acontecer agora é a troca do comando. Porque eu já estava pensando em fazer mudanças internas, né? Tirar alguns atletas que foram importantíssimos na conquista do estadual, mas que numa Série B não teriam tanta importância como eu gostaria que tivesse e precisaríamos de outras peças. E, obviamente, que eu precisava de força para fazer isso. Eu precisava de estar com tudo que foi feito para minha permanência em 15, eu precisava de tudo aquilo em 16. E eu, sinceramente, eu achei que não seria justo com essas pessoas. Não seria justo com o Maia de novo, com o Roger, com todo mundo, o que eu vivi. Aí eu pensava em estar aqui em Recife com meu filho, poxa, eu quero ver o nascimento. E eu comecei a perceber que eu não poderia dar o 100% que o Paysandu precisava naquele momento. Eu chamei o Maia na sala ainda da Curuzu, falei, olha, o Paysandu precisa de uma mudança. E a principal mudança é a de comando. Eu acho que é o maior choque que você pode dar aqui, é a troca do comando. Estou saindo, fique à vontade para procurar quem vocês acham que devo. Eu preciso ir para casa. Eu não vou permanecer. E aí foi aí que aconteceu a minha primeira saída no Paysandu. Voltei para casa, graças a Deus foi a melhor coisa que poderia me acontecer pessoalmente. Fui para o céu com o nascimento do meu primeiro filho, enfim. E 2 meses depois, estava em casa com meu filho, o telefone toca, era o Maia, falando que ia trocar o comando
e que queria que eu voltasse. Eu falei, Maia, mas você tem certeza que está fazendo? Eu falei, não, já tomei a decisão. Eu só quero que você tome a sua decisão. Aí eu falei, tudo bem, a minha está tomada. Mas vamos resolver. Daqui, né? Muito. Tenho um carinho muito especial, tenho muitos amigos em Belém, gostei demais. Todas as vezes que eu estive aí, fui sempre muito bem recebido. Tenho um carinho muito maior pela torcida do Paysandu, mas tenho muito carinho também pela torcida do Remo. Talvez, principalmente por eu sempre respeitar, né? Eu nunca fui fanfarrão de soltar graça, de falar e nada, até porque não leva ninguém a nada isso. Acho que isso faz parte de um mundo que eu não vivo. E a Terra não é plana, ela é redonda. E muito redonda, a bola do futebol mais ainda. Então, Paulo, assim se deu a minha primeira passagem e assim se iniciou a segunda passagem, que foi o meu retorno para o Paysandu em 2016. Aí tu 18, foi um erro? Ou foi um erro a volta em 16? Ou não foi erro nenhuma das duas? Não acho que tenha sido erro, porque assim, eu voltei em 16, que eu tinha que voltar, era eu para estar ali. Aquela sensação de, porra... Era para eu estar ali. E assim, só que o mundo era bem diferente, né? O Paysandu disputava uma Série B brigando para não cair. Começou muito mal o campeonato. No meio da tabela, o Paysandu teve uma sequência de empates. E os empates numa competição longa, elas não levam a lugar nenhum, né? Você apenas soma um pontinho aqui e fica... Você não se distancia da zona de rebaixamento, não chega à frente. Exato. Se então, tu quiser ficar na zona da marola, ok. Mas se tu quiser algo, ou fugir de algo, ou conquistar algo, é uma merda. Exatamente. Então, assim... Voltei com outras pessoas no processo, porém, voltei para minha casa, né? Voltei para o Paysandu, onde eu me sentia muito confortável, não estava até 2 meses lá. Mas e as pessoas já estavam sorrindo? Diferente. Já te recebendo sorrindo? Ou a baba... Não tinha baba, não. A volta foi muito boa. Os resultados bem diferentes do de 2015. Nós tivemos ali um aproveitamento em 15, nós tivemos quase 50% de aproveitamento. Uma época em até 16, mais, cara. Não, bem mais. Período bacana, pum. A gente chegou a vice-liderar. A gente chegou a liderar a Série B em 2015. Foi, né? Aquele, provisoriamente. Dormiu líder. Jogamos na terça, se não me engano, contra o Vitória. Vencemos por 2-1. E a rodada concluiu no sábado. Em 16, longe disso, a gente não chegou nem perto do G4. Nós concluímos o ano. Mas tu não termina no sufoco, tu já termina... Não. Vai sendo seguro. Acho que com 2 rodadas de antecedência nós não caímos mais. E a minha saída em 16 foi muito marcante. Porque o Maia estava saindo da gestão dele, ia entrar o Sérgio Serra. Eu tive uma só conversa com o Sérgio Serra, onde ele me informou que não gostaria, ele queria trocar o comando. Era direito dele, óbvio, quer começar um trabalho do zero. Preferiu trocar o comando. E eu fui para o último jogo do Paysandu sabendo que não ia ficar, todo mundo sabia que não ia ficar, enfim. E eu recebi muitas homenagens naquele jogo. Eu vou te falar, Paulo, foi o melhor jogo do Paysandu no ano e o Paysandu perdeu por 2-1. Impressionante isso. Ninguém vai lembrar de como o Paysandu jogou contra o Criciúma naquela partida. Nós perdemos um gol pra caramba. O Celcinho perdeu 2 gols. O Cearense perdeu outros. Enfim, e nós perdemos o jogo. Eu falei, puta que pariu, meu último jogo, perdi o jogo dentro da Curuzu, eu vou descer naquele túnel de novo, meu pai amado. E aí na hora que eu vou descer, o pessoal da assessoria falou, não desce agora não, espera um pouquinho. Mas como vou esperar um pouquinho? Pô? Acabou o jogo, vou descer. Não, espera um pouquinho. E aí eles fizeram um clipe muito legal, a assessoria fez um clipe de agradecimento, né, falando de alguns momentos, relembrando os títulos do estadual e da Copa Verde. Quando eu viro para Alambrado, né, para arquibancada, para olhar pela segunda vez, eu acho, naquela arquibancada, eu vi placas de obrigado dado. A galera gosta muito de recebi presentes. Pois é. E aquilo foi para mim, assim, foi muito especial. E a minha saída no Paysandu em 16 foi dessa forma.
Eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou deixar o 2018 para a gente, para o nosso segundo papo, lá na frente, porque Tá bom. eu quero falar de bola contigo, de futebol Boa. Já mais tava na como um hora todo. também. Que a gente está com. E aqui a geração PlayStation não ganha, passou de tantos minutos. Hein? Então a gente vai ter que fazer uma coisa. Mas eu já vou dizendo aqui que a gente vai fazer. Eu vou dividir esse conteúdo para a galera prestar bem atenção. Dado, eu queria perguntar contigo o seguinte: a gente está passando nesse momento de quarentena, muito. As televisões não têm o que passar e tal. Eles estão passando muitos jogos antigos.